Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Designer Trainer Online, um canal voltado para informática e tecnologia. Ao assistirem nossos vídeos, façam comentários dando sugestões, deixe um like clicando na mãozinha para gostei, compartilhe com seus amigos os nossos conteúdos e inscrevam-se no nosso canal para que possamos melhorar cada vez mais com novas videoaulas para vocês. Curso de CorelDRAW 2021. Nesta sétima aula, vamos continuar dando seguimento às ferramentas de trabalho do CorelDRAW 2021, parte 5. Tenham todos uma boa aula. Na aula anterior, nós vimos as ferramentas de mídia artística. E nessa aula, nós vamos estar falando de mais ferramentas. Vamos começar falando da ferramenta de forma, que é essa ferramentazinha aqui, que pode ser acessada também através da tecla de atalho F10. Tá vendo? Toda vez que vocês colocarem o cursor sobre uma ferramenta, ela diz para vocês qual é a tecla de atalho dela, se ela tiver. Legal? Muito bem. Mas antes, nós precisamos falar de alguns detalhes que é importante a respeito dessa ferramenta de forma. A finalidade dessa ferramenta de forma é fazer com que você consiga ver as propriedades de um objeto. Eu vou estar explicando melhor para vocês. Antes disso, eu vou estar fazendo um retângulo. Vou dar cor para ele de vermelho. Vou também importar uma imagem para que a gente possa ver das duas maneiras. Vou escolher essa imagem aqui. 2 cliques para abrir. Vou abri-la. Tá? Muito bem. Todo objeto, como toda imagem, ela tem propriedades que podem ser quebradas para que vocês possam estar mudando a forma dela. Ok? Ou seja, existe uma coisa chamada de pontos. Esses pontos, também conhecido como nó, eles juntos formam uma imagem. Eu vou mostrar para vocês. Prestem atenção. Vamos começar por aqui. Selecionei, correto? Vou ampliar. Observem que isso é uma figura geométrica. Concordo? Muito bem. E ela está selecionada. Se eu clicar na ferramenta de forma, olha que ela mostrou para mim os nós que formam esse retângulo. E eu não consigo fazer mais nada nele. Eu não consigo clicar nele porque ele não dá condição, porque isso aqui está trancado. Então, como eu faço para quebrar essa propriedade dele e poder fazer dele outros objetos? É simples. Eu tenho que converter ele em curvas. E como nós fazemos isso? Podemos clicar no menu Objeto, vai abrir a alçazinha para a gente, e a gente procura aqui converter em curvas ou usa a tecla de atalho Ctrl Q. Muito bem, vou dar um clique aqui, olha o que vai acontecer. Agora ele mostrou para mim, esse objeto mostrou para mim o nó. Então ele tem 4 nós que sustentam essa figura geométrica. Tem esse e esse. Se eu der um clique em um dos nós, olha o que vai acontecer. Vou dar um clique nesse nó aqui. Ó. Ele marcou o nó. Se eu der 2 cliques, ele vai matar esse nó. E, consequentemente, ele vai se apoiar nos nós que sobrou, formando outro tipo de figura geométrica. Estão vendo aqui? Ah, mas eu quero fazer outra vez como estava. É simples, eu posso clicar 2 vezes numa posição qualquer. Olha que ele ficou um quadradinho. Eu posso abrir esse objeto e voltar a fazer o quadrado que estava antes. Ah, ele está torto? Então eu vou usar quem? Vou usar a linha guia que está na régua. Olha como é que eu vou fazer isso. Olha para que serve a linha guia. Então eu posso ver aqui, ó, usando um zoom, eu posso olhar aqui e ver se está reto, se está certo isso. Ó, não está, vou diminuir um pouquinho para me ver essa área aqui.
Olha aqui, não fiz legal. Então o que eu faço? Clico novamente aqui em cima e jogo ele certinho aqui, ó. Ele vai ficar alinhado e voltou a ser um retângulo como era antes aqui, ó. Certinho, tá? Outra coisa que eu posso fazer com esse objeto, usando a ferramenta de forma, é mudando essa forma. Então eu vou clicar aqui, ó, na forma e vou dar um clique aqui nessa área aqui para que ele me crie outro nó. 2 cliques, ele cria nó. 2 cliques, ele mata o nó. 1 clique, ele marca a área que eu quero fazer o nó, tá? Então eu vou apenas marcar. Aqui está marcado. Quando ele marca essa área, olha que o cursorzinho, quando eu boto em cima dele, ó, do nó, ele se transforma num Szinho, né? Szinho na horizontal, correto? Se eu der 2 cliques, ele vai marcar esse nó ou vai tirar esse nó, tá? Eu vou marcar ele. No momento que eu marcar esse nó, o que eu posso fazer? Marquei e segurei, ó. Eu posso fazer o que eu quiser. Ó, posso vir aqui, 2 cliques e... Então eu posso fazer isso em qualquer ponto. Essa é a finalidade da ferramenta de forma. Vou eliminar aqui, tá? 2 cliques, vou eliminar o nó, ok? Uma outra coisa interessante são as propriedades da ferramenta de forma. Eu vou marcar aqui um nó. Apenas marquei. Tá vendo? Marquei. Não criei o nó, marquei. Um clique só. E aqui eu tenho algumas opções, como por exemplo, eu tenho aqui converter em curvas, eu tenho aqui em fazer um suavizar nó e tenho aqui o nó simétrico, ok? Então olha o que vai acontecer. Eu vou clicar aqui nessa opçãozinha de converter em curva, ok? Dei um clique. Observaram que ele marcou um nó aqui e deixou esse centro que era o local que eu marquei. Se eu clicar aqui, ó, olha o que vai acontecer. Eu vou puxar, ó. Ele me faz exatamente isso, tá? Se eu der um clique aqui, eu posso estar puxando isso para cá. Ó, eu posso movimentar isso. Tá vendo? Ó. Estou segurando apenas e puxando. Segurando e puxando. Estão vendo? Então eu posso manipular isso através dessas ferramentas. E olha só, ele não está dessa forma aqui. Eu venho aqui agora, o que apareceu aqui? A ferramenta de converter em linha. E agora eu vou clicar nele e vou pedir para formar linha. Ele voltou uma linha. Então ele voltou novamente como é que é. Tá? Mais para frente nós vamos falar mais sobre essa questão de fazer essas formas aqui. Eu só quero mostrar que a ferramenta de forma ela pode fazer essa diferença de vocês quebrarem as propriedades dos objetos para poder ver os nós que eles têm e trabalhar com esses nós de acordo com o que vocês quiserem fazer. Eu também posso fazer isso numa imagem. Aqui, ó, vou dar um clique aqui, selecionei. Automaticamente, como isso aqui já é uma imagem, né? Ou seja, é um bitmap, né? Porque é uma fotografia, uma foto, os nós já vem pronto. Então eu não preciso converter, porque ele já está convertido. E quando que esses nós vão aparecer? Quando eu clicar na ferramenta de forma. Ele apareceu. E eu posso fazer o mesmo aqui, ó. Eu posso quebrar esses nós aqui. Ó, 2 cliques, quebrou o nó. Vou clicar novamente aqui, 2 cliques, criei o nó e posso puxar e arrastar. Tá? E eu posso fazer muita coisa. Eu posso recortar uma imagem usando essa condição. Tá bom, gente? Então, essa foi a ferramenta de forma. Tá legal? Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar esse objeto aqui que já está convertido em forma e não quero. Vou tirar ele. Vou deixar ele como um retângulo normal. Tá aqui. Tá? Vou dar outra cor, da cor laranja. Vamos ver agora a outra ferramenta, que é a ferramenta de suavizar. Essa ferramenta de suavizar, ela é interessante porque você pode fazer algumas coisas para mudar o seu objeto. Vou selecionar aqui a área que eu quero que seja vista. Ok. Olhem que quando eu marco essa opção, ela me mostra aqui, ó, na propriedade,
ferramenta de suavizar, essa condição aqui que é raio da ponta, e aqui é a taxa de velocidade que você vai fazer a operação. Então veja bem, eu vou deixar aqui em 10,4, que é a ponta, né, que é a chamada, o raio de ponta, que na verdade é a área do cursorzinho que vai trabalhar, e vou deixar em 51. Olha o que vai acontecer. Quando eu clico aqui nas extremidades, o que eu posso fazer? Ó? Eu posso deformar isso. Ó, tá vendo? Posso deformar isso. Ó como é que ficou. Ok? Ó, se eu clicar aqui, eu vou figurar. Ó, ele vai deformando, tá? E aquele 51 ali é a velocidade que isso aqui se movimenta. Se eu aumentar essa velocidade, olha que ele vai fazer uma operação mais rápida. Eu vou fazer aqui, ó. Ó como é que ele faz mais rápido. Ó. Tá vendo? Se eu aumentar esse ponto aqui, ele também faz mais rápido. Ó. Vou botar para 50. Vou clicar. Ó. Vem mais rápido ainda, tá vendo? Ó. E ele assim vai transformando. Se eu vier aqui, ó, olha o tamanho que ele tá. Ó. Ele vai mudando aqui, ó. Então serve para isso, para vocês fazerem isso. Quer ver uma outra coisa legal que pode ser feito? Eu vou clicar aqui, vou diminuir, vou escrever um texto, vou sair dessa ferramenta de forma e vou escrever um texto aqui. Uma palavra designer, você clica nela, seleciona, converte ela, tem que converter. No caso aqui tem que converter essa palavra. Vai lá em converter em curva. Ficou, tá vendo? Cheio de nozinho. Que você pode mexer nos nós, desfazer todo esse desenho da forma. Esse é um outro papo pra gente. Venho aqui, ó. Clico aqui, tá? Ó. Olha que ela vai, tá vendo? Deformando, ó. Vai deformando. Eu posso criar alguma coisa interessante deformando essas letras, ó. Tá vendo? É só marcar aqui, né? Aí depois que ela estiver deformada, você pode também estar mudando a cor dela da maneira que vocês acharem melhor. Ok? Então isso aqui é a ferramenta de suavizar. Legal? Muito bem. Vou apagar tudo isso aqui. Vou deixar só a imagem, tá? E vamos agora trabalhar com a ferramenta de mancha. Essa ferramenta de mancha, ela também é interessante. Vou aumentar aqui um pouquinho para vocês verem. Vou usar o zoom aqui e vou aumentar essa imagem. Ela tanto pode ser usada para objeto, fazer um retângulo, alguma coisa, como para uma imagem. Olha o que acontece. A imagem tem que estar selecionada, né? Então, quando eu clico nela, ela me dá algumas propriedades. Ela me dá as pontas que ela pode estar fazendo, chamada de mancha significativa, tá? Depois, suavizar a mancha, a quantidade da pressão que vai ser feita essa mancha, né? E o raio da ponta do pincel. Então, vou deixar como está aqui, vou clicar aqui, né? E vou fazer isso aqui, ó, segurar, ó. Olha o que ela está fazendo aqui, ó. Tá vendo? Está fazendo ponta, ó. Tá vendo? Ela faz aqui uma ponta. Ó. Se eu aumentar isso aqui, tá com 6, né? Estou aumentando. Eu estou aumentando aqui, no caso, a opção de raio de ponta. Aqui, ó. A ponta cresce. Ó, ela cresce mais ainda. Tem condição de puxar mais ainda. Posso fazer assim, pontinha, ou um pouco mais com a ponta arredondada, que é esse aqui, um ponto mais suavizado, ó. Ó, tá vendo? Então, serve para que eu possa fazer algumas coisas interessantes na imagem ou no objeto, se eu quiser.
Então essa ferramenta aqui é muito simples, muito fácil de usar, ok? Vou tirar tudo isso aqui. Não esquece que aqui a gente pode estar fazendo a regulagem da quantidade de pressão, qual tipo de ponta que você vai usar nessa mancha, chamado de mancha, né? Mas ela na verdade ela faz um detalhe no objeto que você está usando, ok? Aqui é apenas a pressão da caneta que você vai usar, tá bom? Muito simples, nós vamos estar criando algumas coisas mais para frente, quando a gente estiver fazendo criação e desenvolvendo algum tipo de trabalho. Tá legal? Bom, vou voltar com ela, Ctrl Z, para ela ficar como estava antes. Vou fazer outro retângulo. Dessa vez vou fazer um azulzinho. Ok. E vamos trabalhar agora com a ferramenta de espiralato. Nome estranho, né? Espiralato. O que essa ferramenta faz? Também ela é muito legalzinha. Vejam bem, vou marcar ela aqui. Olha o que ela faz de interessante. Aqui também tem as definições dela da barra de propriedade, onde ela vai estar se movimentando para o sentido horário, aqui para o sentido anti-horário, tá? Aqui você vai aumentar a taxa, a definição da velocidade da aplicação do efeito da espiral, e aqui você vai estar fazendo o raio da ponta. Então vamos deixar como está aqui, legal? Olha o que eu vou fazer. Eu vou puxar aqui, ó. Olha o que ela faz. É só segurar. Coloquei aqui, ó. Olha que coisa legal. Olha como é que pode se criar muita coisa através disso, tá vendo? Só colocar o cursor. Se você aumentar aqui essa condição, que é a condição de taxa, ó, aumentei aqui, ó. Olha o que ela vai fazer. Aumenta mais ainda, ó. A posição, tá vendo? Ela pode fazer isso também aqui numa imagem. Ó, espiralato. Olha lá, tá vendo? Tá fazendo. Vou aumentar aqui o tamanho dela. Isso aqui, 100. Ó, olha como é que ela fica. Tá vendo? É muita coisa. 100 é muita coisa, né? Tá vendo? Eu posso estar fazendo isso. Vou botar aqui para 50, né? 100 foi muita coisa, ficou muito exagerado. Diminuiu. Fazer aqui nessa áreazinha aqui. Se eu segurar, ela vai fazendo essa área. Não dá para ver aqui direito porque a imagem é bem significativa. Mas se eu fizer aqui, você vê melhor. Tá vendo? Essa imagem está toda transformada. Então dá para você usar a sua criatividade para criar uma logomarca, uma arte final qualquer que você queira fazer. Vamos novamente zerar tudo e vou fazer outro retângulo. Observe que a gente trabalha muito com retângulo para ensinar, né? Porque é bem prático. Agora nós vamos usar a ferramenta de tornar áspero. Olha o que essa ferramenta faz. Vou dar um zoom nesse retângulo. Vamos acionar a ferramenta. Tornar áspero. Ela vai aparecer as propriedades dela. Ó, aqui nós temos, mais uma vez, raio da ponta, a frequência de cravejados, que é as pontas que vai aparecer, que você coloca aqui. Aqui é o secar, né? Que é altera o número de cravejamentos em uma área. E aqui é a inclinação da caneta. Vamos deixar do jeito que está. Bom, olha o que eu vou fazer. Está aqui o meu cursorzinho. Eu vou puxar ele para cá. Ó. Olha que legal que ele fez. Tá vendo? Se eu mudar aqui, ele está com 3.7. Vou diminuir. Vou vir aqui, ó. Observa que o cursorzinho que é chamado de raio de ponta, ele diminui, tá? Ele está bem aberto aqui. Se eu aumentar as pontas aqui, ó, aqui é a ferramenta de frequência de
cravejado, né? Ó. Quanto maior você aumenta essa parte de frequência de cravejado, ele fica mais junto. Vou diminuir. Botar 1. Ó, 1. Como é que fica aí? Fica bem mais aberto. Tá? Se eu aqui vier e aumentar também aqui, ó. Vou aumentar para 60. Ó. Quanto maior você aumentar, menos volume ele tem. E aqui o pincel, né, que é o secar, que diz que é secar, na verdade é uma caneta, é ideal ficar sempre num tamanho bem pequeno. Se eu colocar aqui 10, que é o máximo que ele vai, ó, ele já faz uma coisa bem menorzinha, tá? Como é que você vai aprender a trabalhar com isso? É mexendo. Abrir o Corel e mexendo nessas ferramentas aqui. Tá legal? Bom, essas ferramentas, gente, são muito práticas para você fazer criação, ou seja, para vocês criarem arte final. O CorelDRAW é exatamente para quem tem imaginação para fazer banner, fazer folhetos, fazer arte final de uma maneira geral, né? Trabalhar com designer gráfico. Agora vamos ver aqui em cima da imagem. Olha o que vai acontecer em cima da imagem. Vou selecionar. Olha o que ele diz. Impossível usar o pincel áspero com este objeto. Ou seja, não pode ser usado em uma imagem bitmap. Ou seja, numa foto. Tá? Serve só para objetos. Ok? Então, pessoal, mais uma vez eu digo para vocês, vocês têm que abrir o CorelDRAW, tá? Com essas ferramentas, assistindo a aula e com o CorelDRAW aberto de vocês e tá fazendo conforme está sendo explicado no vídeo. Assim, vocês fazendo isso com frequência, vocês vão começar a decorar como se usa essas ferramentas. Essa é a maneira que se aprende num curso digital. Legal? É sempre repetindo, fazendo, e daí vai surgindo a imaginação de vocês, a criatividade de vocês, e vocês vão se tornar bons profissionais. Mas não deixem de praticar e ver os vídeos quantas vezes for necessário, ver as aulas quantas vezes for necessário. Legal? Então essa foi a nossa 7ª aula. Na próxima aula continuaremos dando sequência com mais ferramentas do CorelDRAW 2021. Até lá, aguardo vocês. Fiquem com Deus.